Você já ouviu falar dos Anunnaki? Em suma, trata-se de uma raça misteriosa de seres extraterrestres gigantes que, de acordo com a mitologia suméria, teria visitado a Terra há centenas de milhares de anos e por aqui permaneceram por outros milhares. Ainda conforme os sumérios, os Anunnaki não eram meros visitantes, foram exímios criadores. De quê? Ou de quem? De nós, a raça humana. Acredita-se que eles tenham projetado a raça humana combinando seu próprio DNA com os dos primeiros hominídeos. Mas a intenção deles não era exatamente nos criar para prosperarmos e sermos felizes, e sim usar suas criações em forças de trabalho para minerar o riquíssimo suprimento de ouro e minerais preciosos da Terra, que lhes serviram para diversas finalidades. Essa teoria é defendida a unhas e dentes pelo teórico Zecharia Sitchin, falecido em 2010, embora controversa, nunca deixou as mesas de discussões a respeito das origens das civilizações da Terra. O interesse pelos Anunnaki, ao contrário do que poderia ocorrer, tem aumentado na última década e meia, à medida que os pesquisadores revisitam textos antigos com novas perspectivas e com o uso de tecnologias modernas. Mesmo assim, apesar das inúmeras pequenas descobertas ao longo dos anos, como estatuetas, esculturas e textos anômalos, provas sólidas e irrefutáveis da presença dos Anunnaki na Terra continuam inacessíveis. Porém, a recente descoberta arqueológica no Irã não só surpreendeu a todos, como também reacendeu o debate interminável sobre os Anunnaki e sua presença num passado distante da Terra. Bem, vale informar que os Anunnaki são muito anteriores à história de Cristo. As primeiras referências a eles vêm dos Sumérios, civilização que se estabeleceu e habitou a Mesopotâmia cerca de 5.000 anos antes de Cristo. Os pesquisadores até hoje não conseguiram encontrar nenhum registro ou evidência sobre a origem daquele povo. O que se sabe é que, no lugar onde posteriormente batizaram de Suméria, eles começaram a prosperar cerca de 900 anos depois de sua chegada, isto é, lá pelo ano 4100 a.C. Foi naquela época que as grandes cidades sumérias começaram a surgir, o que evidencia sua prosperidade. As principais conhecidas pelos pesquisadores são Ur, Uruk, Eridu, Nippur, Kish, entre outras. Os sumérios também são tidos como os pioneiros na organização social, com classes e hierarquias bem definidas, o mínimo necessário para evitar a desordem e o caos. A religião tinha uma marca importantíssima para os sumérios. No entanto, como era mais comum, até a chegada do ano cristão, eles eram um povo politeísta e as obrigações com os deuses eram diárias, como mostrar a adoração a eles. Para os sumérios, essa devoção era fundamental para a sua sobrevivência. A responsabilidade dos templos religiosos dedicados aos seus deuses ficava a cargo dos sacerdotes. Para eles, os sumérios, o desejo dos deuses é que eles próprios, como seres da terra, agissem continuamente contra o caos. Entre os deuses sumérios, que eram vistos como tendo formas humanas, porém mais esguios, destacam-se Anu, o deus do céu; Inanna, a deusa do amor; Enlil, o deus do ar; Enki, o deus da água; Ki, a deusa da terra, e vários outros. Bom, a partir daqui é que as coisas começam a se conectar. Seriam os deuses dos sumérios os Anunnaki? Assim, em carne e osso? Uma descoberta recente fez com que as teorias, também sustentadas por Zecharia Sitchin, ganhassem força, e é sobre esse intrigante achado que nós vamos falar agora. Prepare-se para uma história muito interessante a respeito do passado da humanidade. Mas antes, me permita saudar você devidamente. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Bem? Então vamos lá. A notícia é que um segredo guardado por milênios sob as areias do deserto acabou virando de cabeça para baixo tudo o que até agora era conhecido sobre a história da humanidade. Um corpo de 12.000 anos, incrivelmente preservado, de um suposto rei Anunnaki, foi desenterrado no Irã. Ele estava acompanhado de artefatos com símbolos celestiais
e material genético que desafiam qualquer classificação conhecida. Essa descoberta levanta uma pergunta crucial. Os gigantes são apenas lendas ou seres reais que caminharam entre os nossos ancestrais? Já ouviu falar de Gilgamesh? Se não, saiba que ele foi um herói da mitologia mesopotâmica antiga, o atual Oriente Médio, e protagonista da Epopeia de Gilgamesh, um poema épico escrito em acadiano durante o final do segundo milênio antes de Cristo. Aliás, aqui no canal nós temos um vídeo contando sobre essa epopeia. Não deixe de assistir. Bem, mas continuando. Gilgamesh foi possivelmente um rei histórico da cidade-estado suméria de Uruk, que foi elevado ao status de um deus após a sua morte. Seu governo provavelmente teria ocorrido em algum momento no início do período dinástico inicial, entre 2900 e 2350 a.C. Embora ele tenha se tornado uma figura importante na lenda suméria durante a terceira dinastia de Ur, entre 2112 e 2004, tudo isso antes de Cristo. O fato é que a sombra desse lendário rei de Uruk tem pairado sobre a descoberta no Irã. A Epopeia de Gilgamesh, uma das obras literárias mais antigas do mundo, descreve-o como 2/3 Deus e 1/3 homem, assim como um guerreiro de força incomparável. Por séculos, o debate sobre sua existência real ou mítica tem sido um assunto de muita discussão. Bom, até essa descoberta de agora. Um esqueleto colossal, acompanhado de relíquias com simbologia divina, que reacendeu essa discussão. Além do mais, evidências históricas sobre a existência de Gilgamesh já foram encontradas em inscrições que acreditam a ele a construção das grandes muralhas de Uruk, a atual região de Varka, no Iraque, que na história tratam-se das tábuas nas quais ele registra a sua busca pelo sentido da vida. Gilgamesh, além de ser mencionado por figuras históricas conhecidas de sua época, como o rei Enembaraguese de Kish, cerca de 2700 a.C., fora as lendas que surgiram em torno do seu reinado. Entre os achados estão vários selos cilíndricos, ou kesheps, que eram objetos semelhantes a carimbos marcados com figuras complexas, usados tanto pela população quanto pelos membros da realeza, e que, acredita-se, era usado como uma assinatura pessoal, algo que identificasse a pessoa que usou o selo. Normalmente, era usado em negociações, correspondências e em outras ocasiões que exigiam algum tipo de identificação pessoal. O fato é que alguns desses cilindros encontrados faziam referência a Gilgamesh, o que sugere que ele foi uma figura real. Talvez um rei tão poderoso que foi divinizado pelas gerações seguintes. E as tábuas cuneiformes encontradas no túmulo do gigante no Irã, contendo frases como "Rei amado por Inanna", em referência à deusa do amor e da guerra, reforçam ainda mais a crença suméria na realeza divina. Mas a questão que surge é a seguinte: Gilgamesh era apenas um rei alto e forte, cuja fama cresceu com o tempo? Ou havia algo mais profundo, talvez genético, que alimentou essa lenda? Realmente, o tamanho extraordinário do esqueleto encontrado, muito acima do padrão humano, intensifica essa especulação. Seria Gilgamesh em pessoa ou alguém semelhante, um dos chamados reis-deuses, cujas histórias cruzaram a linha entre o real e o mítico? No início dos anos 2000, longe da civilização e sob o calor escaldante do vasto deserto do Iraque, uma equipe de exploradores e arqueólogos alemães, liderada por Jörg Fassbender, Margaret Vennes e Helmut Becker, embarcou numa expedição sem grandes expectativas. Conhecidos por sua fascinação pela civilização suméria, eles estavam prestes a fazer uma descoberta que destruiria tudo o que achavam saber. Ao escavar cuidadosamente o local, a equipe encontrou uma câmara de pedra selada, intacta ali por milênios. Nessa câmara jazia o esqueleto perfeitamente preservado de um ser gigantesco, medindo mais de 3,60 metros dos pés à cabeça,
com membros alongados, ossos mais grossos que os nossos, um crânio diferente de tudo o que já haviam visto. Equipamentos científicos de última geração indicaram que esse ser ancestral viveu há mais de 3.000 anos atrás, embora alguns especialistas especulem que possa ser ainda mais antigo. Mas o que deixou a equipe ainda mais intrigada foi a preservação impecável dos restos mortais, como se alguém tivesse se dedicado por anos a fio a fim de protegê-lo. Bom, incentivados por essa revelação, os arqueólogos partiram para a ousadia, cavando mais fundo e alargando a área de escavação para mais de 10.000 metros quadrados. E foi então que a descoberta mais impressionante se revelou. O túmulo do gigante escondia um segredo ainda maior: os vestígios da cidade perdida de Uruk. Já se sabia há muito tempo que o túmulo de Gilgamesh ainda não havia sido encontrado, e essa descoberta foi verdadeiramente notável, adicionando detalhes intrigantes ao que já se conhecia sobre Uruk. Em meio às ruínas, os pesquisadores foram encontrando estruturas de jardins e plantações, casas no estilo babilônico e um sofisticado sistema de canais interligados ao antigo leito do rio Eufrates. Era como se uma metrópole inteira tivesse sido enterrada e escondida pelo tempo. Se a evidência genética encontrada contiver ao menos uma fração da verdade, essa descoberta não é apenas uma história do passado. É algo que pode redefinir tudo o que acreditamos sobre a história da humanidade, os mitos e as origens do poder e do mistério. Uma descoberta acidental que tem o potencial de reescrever os livros de história, com certeza. As revelações do túmulo de Uruk geraram mais perguntas do que respostas, deixando os arqueólogos perplexos. Por exemplo, quem era aquele ser tão gigantesco? Um deus? Um governante? Ou um guerreiro de uma era esquecida? Infelizmente, a pesquisa foi abruptamente interrompida pela invasão do Iraque pelo exército dos Estados Unidos, o que forçou a uma parada por tempo indeterminado. O esqueleto gigante de Uruk não é, no entanto, um mistério isolado. Ele se alinha a um fenômeno global que atravessa culturas e continentes antigos, sugerindo que a presença de figuras imensas vão muito além das lendas urbanas. Dos desertos de Nevada aos túmulos cerimoniais da China, relatos e restos mortais de seres aparentemente humanos, mas de alturas anormais, aparecem repetidamente nos registros arqueológicos. Essas não são meras lendas, mas descobertas físicas documentais que refletem a reverência demonstrada a esses indivíduos colossais. Mas por que isso não é mostrado nos noticiários convencionais, você deve estar se perguntando. Você não imagina o que certas verdades causariam na maioria das pessoas. Já que estamos falando sobre gigantes, eis alguns lugares que trouxeram evidências intrincadas a respeito dessas criaturas enormes que um dia habitaram a Terra. Caverna Lovelock, Nevada. Entre 1911 e 1924, escavações revelaram restos humanos de grandes proporções, alguns com até 2,40 metros de altura, enquanto vivos. As lendas do povo nativo, Paiute, falam de guerreiros gigantes de cabelos avermelhados que dominaram a região em tempos antigos. Embora muitas vezes descartadas como folclore, as ossadas de tamanho incomum deram um novo peso a essas histórias. Shandong, província chinesa. Em 2017, uma escavação no sítio de Jiaojian revelou sepultamentos de homens que datam da era neolítica. E a surpresa maior foi a estatura dos mortos, entre 1,80 e 1,90, o que poderia ser um pouco mais enquanto estavam vivos. Tais alturas são consideradas completamente desconexas com a realidade dos chineses daquela época, já que possuíam estaturas por volta de 1,60 m normalmente. Os arqueólogos sugeriram que o tamanho desses indivíduos poderia estar associado a uma alimentação superior e maior status social, e os seus túmulos cerimoniais indicam um profundo respeito cultural. Sardenha, na Itália. As enigmáticas estátuas de Monte Prama, esculpidas por volta do ano 1000 a.C.,
medem cerca de 2,40 metros e representam guerreiros fortemente armados. Conhecidas como os gigantes de Monte Brahma, elas podem ter sido inspiradas por figuras reais, cujas proporções e força as tornaram lendas ainda em vida. Cultura Paracas, no Peru. A cultura Paracas foi uma sociedade andina que existiu em aproximadamente 800 a.C. e 100 a.C., com amplo conhecimento de irrigação e gestão de água e que fez contribuições significativas nas áreas têxteis. Ela ficava localizada no que é hoje a região de Ica, no Peru. A maioria das informações sobre a vida do povo Paracas vem de escavações no grande sítio costeiro de Paracas, na península de Paracas, investigado formalmente pela primeira vez na década de 1920 pelo arqueólogo peruano Julio Tello. O que acontece é que essa cultura deixou para trás crânios alongados, esqueletos de seres enormes, alimentando mitos sobre os deuses do céu. E quando falamos sobre deuses do céu, é o mesmo que estarmos dizendo seres que surgiam em máquinas voadoras, no entendimento das civilizações antigas. Porém, testes de DNA realizados em 2014 confirmaram que as ossadas eram humanas. Contudo, o seu porte físico e aparência incomum continuam a alimentar lendas persistentes. Isso tudo, observamos um padrão consistente. Culturas ao redor do mundo preservaram a memória de governantes gigantescos, elites guerreiras ou seres quase divinos. Esses indivíduos não eram apenas mais altos do que a média. Eles foram imortalizados, mitificados e, em alguns casos, considerados sagrados. A altura extraordinária do esqueleto de Uruk, os artefatos com a temática divina e o enterro solene se encaixam nesse padrão. Quem quer que tenha sido sepultado ali não era apenas uma figura importante, mas foi lembrado como algo maior. A linha entre os reis sumérios e os deuses nunca foi clara, e com essa descoberta, perto de Uruk, os Anunnaki deixam de ser apenas mitos. Eles passam a fazer parte de um legado esculpido em ossos, argila e luz estelar. Segundo a mitologia suméria, os Anunnaki eram divindades poderosas, responsáveis por governar as forças da natureza, o tempo e o destino da humanidade. Mencionados em textos antigos como o Enuma Elish e o Atrahasis, esses deuses não eram seres extraterrestres, como algumas teorias modernas sugerem, mas figuras celestiais profundamente entrelaçadas nas crenças das antigas sociedades mesopotâmicas. Os seus nomes, como Enlil, o deus das tempestades e da autoridade, Inanna e Anu, são centrais nos mitos, influenciando a realeza e a civilização. Segundo a obra A História Começa na Suméria, de Samuel Kramer, os Anunnaki eram vistos como criadores, moldando a humanidade a partir do barro para cumprir propósitos divinos. É nesse contexto que o ocupante do túmulo de Uruk adquire um novo significado. Quanto à inscrição Rei Amado por Inanna, encontrada junto ao túmulo numa tábua, isso não era uma metáfora poética na cultura suméria, mas sim uma forma de validar politicamente e espiritualmente o direito ao trono. Muitos governantes afirmavam descendência divina, acreditando que o seu poder vinha não apenas da força, mas do cosmos. Além disso, os selos cilíndricos encontrados no túmulo exibiam padrões estelares, frequentemente associados a seres divinos, alinhando-se à cosmologia suméria, onde o céu refletia a vontade dos deuses. A interrupção da pesquisa impediu respostas definitivas sobre a identidade do gigante de Uruk. Contudo, as evidências descobertas até agora nos convidam a considerar a possibilidade de que as lendas de seres colossais e divinos sejam, de fato, ecos de uma realidade histórica. Será que a reativação dessas pesquisas poderia, finalmente, revelar a verdade por trás dessas lendas milenares? O que você acha? O que achou de toda essa história, essas informações? Deixe a sua opinião nos comentários. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia e a gente se vê no próximo vídeo.